Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, pastor Guerra, vamos ver o nosso tema hoje? Hoje nós temos um tema aqui bem forte, não é? Porque nós vamos falar de fidelidade. Fidelidade. Né? Isso aí é muito forte. Né? Ontem nós falamos sobre caráter, né? E hoje fidelidade. Então um está bem ligado com o outro, né? Então nós vamos do texto aqui, tem Josué 11:15, que fala assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara. Nós temos duas coisas nesse texto aqui que eu acho muito interessante. Fala assim Josué o fez. Você vê, tremendo, né? Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Quer dizer, ele foi fiel em todas as palavras, né? Então nós temos aqui, né, nós vamos hoje trabalhar sobre os sinais de fidelidade. Aquilo que sinaliza, né, aquilo que mostra, que coloca a fidelidade de uma pessoa. Então hoje nós vamos trabalhar em cima disso aí. O que é ser fiel? Né? Quais as vantagens? Tem vantagem, né? Lógico que tem, né? Tem. Fidelidade tem vantagem e tem retorno, tá? Então nós vamos falar em primeiro lugar sobre obediência. Como não me seguiram de coração íntegro? Nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, e Josué, filho de Nun. Seguiram o Senhor com integridade de coração. Está lá em Números 32, de 11 a 12. Então nós vemos aí a questão da obediência. Nós temos aí a questão dos espias, né, que eles foram enviados, e só os dois que realmente acreditaram que poderiam entrar em Canaã, poderiam, né, derrubar os inimigos, as muralhas, os gigantes, né, vencer aquilo, né, e ser fiel a Deus, porque Deus prometeu dar a terra. Então isso é uma promessa de Deus, e aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre. Amém. Não é? Então eles abraçaram isso aí. E o que nós temos que fazer hoje, você que está nos assistindo aqui, é abraçar aquilo que Deus prometeu. E nós temos a palavra do Senhor aqui, que nos dá aqui tudo que você precisar está aqui. Ó. É só você seguir aqui e ser fiel. Aí Deus vai te abençoar nisso aí. Amém? Amém. Então vamos lá, né? Amém, primeiro, nós temos algumas características que a pessoa vai demonstrar quando ela desenvolve a fidelidade, né? E nesse primeiro aspecto nós estamos falando da obediência, porque não tem como a pessoa ser fiel sem obedecer. E a gente vai ver isso, os sinais e evidências de quem tem fidelidade. E nesse caso específico nós vamos ver a situação de Josué e de Caleb indo, né, em uma direção totalmente oposta à direção da multidão, mas uma direção que deixa claro a obediência que eles resolvem assumir e pagar o preço por essa obediência. Com certeza. Né? Então, a fidelidade deles para com o Senhor, e colocando isso como uma obediência. Fazer o que o Senhor mandou e só fazer o que o Senhor mandou. Com certeza. Né? Então, é muito interessante porque quando nessa história específica dos espias, foram 12 espias, todos os 12 fizeram de alguma maneira aquilo que foi mandado fazer. Porque eles saíram com uma ordem de espiar a terra, ver como era a terra, ver como eram as cidades, se eram muradas ou não, como que era o povo, se era muito ou pouco, se eram gigantes ou não, o que a terra produzia.
Então, isso eles fizeram. Todos os 12 fizeram. Mas aí tem... eu estou lembrando da frase que o pastor Márcio fala muito, né? 99% de obediência é desobediência. Não é obediência. Então, mesmo tendo feito até aquele momento tudo que foi dito, quando eles passaram o relatório, eles não passaram o relatório focados naquilo que eles tinham recebido. Exatamente. Quer dizer, nessa questão de obediência, então, nós temos duas situações. Aquele que vai, obedece, mas volta e não toma atitude, né? Faz pela metade. Igual você falou, fizeram tudo, mas na hora de tomar atitude não tomaram. Exatamente. Eu acho que até já começou pelas informações, as notícias que trouxeram, né? Ou seja, eles deram as notícias, ou seja, de acordo com o entendimento deles, a visão deles, dentro do estado emocional deles, ou seja, amedrontados, inseguros. Então vieram e disseram, olha, a terra lá parece que é boa, mas trouxeram a amostra de que a terra era boa, mas existem impedimentos para a gente entrar lá. Agora a perspectiva de Josué e Caleb foi outra. Eles viram os gigantes, viram a produção da terra, mas eles estavam firmados no quê? Uma promessa, não é? Então assim, o retorno, ou seja, as notícias que eles deram foi de acordo com a ótica dos olhos do coração deles. Sim. Não é? E não como Josué e Caleb. Porque muitas vezes as pessoas, elas, né, nós três somos testemunhas. Chega perto da gente e traz só o lado ruim da coisa. Não é? E bem ruim. E bem ruim. Aí a gente começa a colocar o lado bom. Olha, você, isso. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa por telefone. Eu falei assim, olha o lado bom aí. Vamos ver o lado bom. Aí comecei a colocar o lado bom. A pessoa falou, realmente, tem um lado bom. Eu falei, você está olhando, está focando, a pessoa foca só no lado, só no ruim. Né? E aqui nós tivemos dois. Que enxergou o lado bom e 10 que enxergaram o lado ruim. Né? Bem dizer que a proporção é bem maior, né? Com certeza. Não é? De escolha, né? Então a gente vê que são dois lados das coisas aí que... A maioria das pessoas tendem a... Não, mesmo enxergando aquilo que é real, né? Que não vamos colocar o lado bom ou ruim, enxergando o que é real, porque o que eles foram fazer é fazer isso, exatamente isso, ter um diagnóstico, né? Enxergar o que é real. Então Josué não mandou, Moisés não mandou que eles fossem e viessem com uma coisa fantasiosa, né? Com a intenção de iludir o povo, não. Vai e veja como é. Então não crie nenhuma fantasia, veja a realidade. Só traz a notícia de como é. Exatamente. Aí não é o que vocês pensam. Já vem carregado de opinião própria. Não quer essa opinião não, quer que você me explica como é lá. Aí é que eu acho, Guerra, que é o centro da desobediência deles. Com certeza. Eles foram além daquilo que foi pedido. Isso mesmo. Tá certo? Tá certo, então, olha bem, eles foram além daquilo que foi pedido. E esse além foi exatamente o que os fez tropeçar. Como você falou, eles foram além do que pediram porque avaliaram e permitiram que as expectativas, as experiências deles, os sentimentos, as emoções, e tudo aquilo que eles já tinham vivido antes, né? Porque, querendo ou não, era um povo que tinha uma mentalidade escrava. Com certeza. Não é? Isso mesmo. Então era um povo que estava acostumado a viver debaixo de julgo e de opressão. Então essa era a base emocional desse povo. E outra coisa, nasceram debaixo disso. Sim. Nasceram, você entendeu? Quer dizer, o cara foi criado debaixo de uma opressão. Ele foi criado, quer dizer, não teve, nem enxergou outra coisa. Não. Não é? Não enxergou. Mas aí é que está o negócio. Se eles tivessem simplesmente contado o que viram, tinha resolvido o problema. Deixava Moisés interpretar. Acabou. Então, deixa daqui para frente, vamos ver o que vai acontecer. A nossa função foi essa. Então, muitas vezes, a gente peca, né? No sentido de cometer erros em relação à obediência, é quando nós acrescentamos a nossa parte. E no nosso relacionamento com Deus, isso é muito perigoso. Com certeza. E é exatamente o que aconteceu com eles. Quando eu recebo uma parte,
e acrescentam aquilo que Deus não falou. E a gente já vai ver isso desde o princípio lá com Eva no Éden. Com certeza, já começou lá. Né? É verdade. Quando a gente olha e vê a resposta que Eva deu à serpente, nós vamos perceber nitidamente que Eva já acrescentou uma parte que era dela. Entendeu? Já e é exatamente esse mal. Ali começou o erro. Ela já acrescentou aquilo que Deus não disse. E quando Satanás, que estava usando a serpente, já viu que já tinha um pedacinho de carne... Ele falou, agora o resto é fácil. O resto é fácil. Mas é isso que eu ia te perguntar aqui numa coisa, né? Eu falo assim, é mais fácil obedecer ou desobedecer? Guerra, é muito mais fácil desobedecer. Com certeza. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E outra coisa que você falou aqui, que é interessante, quer dizer, o inimigo já enxergou que já tinha um pedaço de carne. Exatamente. E para começar nesse pedaço de carne é fácil. Não é? A porta já está aberta. Daqui para frente eu entro e faço festa. Com certeza. E foi exatamente isso. Né? O sentimento que os espias vieram e que são diferentes dos sentimentos de Josué e Caleb, é exatamente isso. Eles trouxeram uma impressão, né, baseado nas suas próprias experiências, e aquilo que a gente estava falando, experiência de quem estava acostumado com o jugo e com a escravidão. E não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu a opinião deles. Não. Mandou só olhar. Só olhar. Então Deus não pediu. E agora? Falem o que é que vocês concluíram. Ou qual é a opinião de vocês. Deus não pediu isso. E então eles foram além. O que aconteceu ali, por exemplo, eu não sei a viagem, qual a distância que foi, o tempo, né? A Bíblia não nos dá isso. O tempo que eles caminharam, que foram e gastaram e tal, mas eu imagino, né, que é uma caminhada longa. Quer dizer, vieram 10 nessa caminhada toda para cá com pensamento de desistência. E 2 com pensamento de vitória. Isso. Nós vamos ganhar essa terra e tudo e tal. Agora vão ir emocionalmente, Roger. Esses 10 aí, como é que chegaram lá? Nossa. Vamos responder isso aí depois da participação do Frederico lá de Lagoa Santa. Bom dia, Frederico. Bom dia. Paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Agora melhorou. Pois não, querido? Pois é, eu casei há pouco tempo, né? Eu queria de vocês abaixa a televisão aí. Eu queria um conselho de vocês, assim, porque minha esposa, ela acha que eu sou uma pessoa infiel e não sou. E a gente está casado há apenas 8 meses. Eu queria um conselho, assim, da parte dos pastores. Quantos porque dias? Ela está assistindo, para ela ter mais confiança, né? Não sei, assim, o que eu poderia estar fazendo para ela ter mais confiança nesse relacionamento. Vocês estão casados há quanto tempo? Há 8 meses. 8 meses, certo. Mas essa desconfiança já existia antes de casar? É uma desconfiança que, assim, acontece sem eu ter dado ela esse motivo, né? E é uma pessoa que eu amo muito, que é muito difícil de estar a gente encontrando hoje, é uma pessoa que leva café na cama de manhã pra mim e tudo, e a gente, às vezes, eu vou passear, vou sair, ela fica com medo de eu trair ela, tem aquela coisa compulsiva, sabe, que eu vou trair, que eu tô com outra, sabe, e eu queria que talvez aí na clínica da alma ela pudesse trabalhar esse sentimento nela para que ela pudesse ter mais confiança em si mesma, porque eu não vou fazer isso com ela. Certo. Tá joia, Frederico. Nós vamos responder para você, viu? Muito obrigado pela tua ligação. Eu te agradeço. Um grande abraço para todos aí. Um grande dia para você. E aí? Bom, deixa eu falar uma coisa, Frederico. É o seguinte. Se nesse período que vocês se conheceram, namoraram, noivaram, etc., se alguma vez houve alguma situação que gerou desconfiança,
né, algum fato concreto. Então isso dá uma base legal para que ela se sinta assim, não é? No sentido de que cada saída ou quando você está sozinho, ela pense alguma coisa sobre isso. Agora, se nunca houve um fato concreto de que você tenha dado margem, né, para que isso tivesse acontecido, mesmo no período de namoro, né, alguma situação, né, de traição, né, ou seja, então essa situação ela pode vir a estar assim latente na mente dela, no coração dela, de que isso possa acontecer novamente, né? Mesmo que tenha havido da sua parte um conserto, um pedido de perdão, mas muitas vezes essa situação ela pode assim vir à tona e ser uma constante. Esse é um aspecto. Agora, caso isso nunca aconteceu, né, você nunca deu margem para que isso acontecesse, você sempre foi muito claro com as tuas saídas, para onde você está indo, né, previsão de horário que você vai chegar, essas coisas normais que a gente faz e fala para os nossos cônjuges, né? Então, saber onde é que você está indo. Então, é uma situação que aí ela precisaria ser ajudada nessa parte, que provavelmente tem alguma situação aí, talvez da sua infância, seu relacionamento com os pais, talvez coisas que ela viu, ouviu, ou mesmo algum relacionamento que ela tenha tido antes de você e essa pessoa usou, né, desse expediente com ela, né, traindo, mentindo, enfim. E isso com certeza gerou essa situação. Ou mesmo desde a sua infância, o seu relacionamento com os pais, a gente não sabe como é que foi, né? Se ela via o pai traindo a mãe, se ela ouvia histórias de traições. Então, assim, essas coisas elas vão ficando no nosso inconsciente, e quando a gente casa, o que a gente não quer é que se repita aquilo que talvez, eu não sei a história, né? Talvez tenha acontecido na infância, talvez ela tenha visto isso. Então, quando a gente vai para um relacionamento de fidelidade, né, de um ao outro no casamento, o que a gente não quer que aconteça é o que de repente experimentou vendo os pais ou outros relacionamentos que tenha tido, né? Pessoas, por exemplo, talvez namoraram há um bom tempo uma pessoa, tinha sonhos, planos de noivar, entrar na igreja, casando, e aí de repente essa pessoa trai, acaba sabendo essa história para outros, né? Então, a tendência da pessoa se precaver, tem esse medo, essa insegurança que a persegue. Então, nesse caso, ela precisaria sim passar por um processo de acompanhamento, de ministrações, que a gente pode fazer isso lá na clínica, né? Então, nesse caso, ela precisa ir lá nos procurar de segunda a sexta-feira, das 8 até as 18 horas. Ela não precisa agendar um horário, é só ir direto lá para poder preencher uma ficha de aconselhamento, né? Para que então depois a gente vai ligar agendando um dia, o horário que vai ser esse atendimento, para ela poder se planejar, caso ela trabalhe, ver um outro horário, talvez à noite, enfim. É o melhor horário que ela vai optar lá e escrever para a gente poder então começar esse processo. Agora, se já houve alguma situação nesses 8 meses aí, né, de margem, de desconfiança de que algo tenha acontecido, então aí precisa ser trabalhado também o relacionamento, né, no caso os dois. Aí individualmente, depois a gente encaminha para o Ministério a Vida em Família, né, Ministério de Casais e Familiar aqui da igreja, para poder ser acompanhado nesse sentido, viu? Qualquer coisa a gente está à disposição. Eu queria só acrescentar, Rogério, uma questão muito importante, principalmente nesse aspecto do comportamento dela que ele coloca, né? Isso. Porque dentro da fala dele, pelo menos ele não deu nenhuma indicação de que houve alguma situação. Ele só falou dela, né? É a questão da crença, e que muitas vezes aquilo fica estabelecido de tal maneira na emoção e na parte consciente dela, que ela não consegue acreditar em outra coisa. Que tipo de crença é essa? Por exemplo,
a crença de que ela recebeu de que homem não presta e de que todo homem é igual e de que homem trai. Se essa foi uma comunicação que ela recebeu ao longo da sua vida, ou pelo menos na parte mais importante da formação da sua personalidade, que vai até os 12 anos de idade, então ela vai realmente agir baseado nesse princípio de crença. Então, se ela recebeu a comunicação da mãe ou da avó ou de pessoas importantes de que homem não presta, que todo homem é igual, que homem não se contenta com uma mulher só. Então, esse tipo de informação, ela acaba estabelecendo um comportamento que hoje está dando margem para ela acreditar nisso e agir de acordo com aquilo que ela crê. Então, essas crenças precisam ser mudadas, né? Não tem ninguém igual ao outro, cada ser é um ser diferente, por isso que nós somos indivíduos, cada um único. E aquilo que os nossos pais fizeram, nós não somos obrigados a repetir. Aquilo que os pais dela fizeram, ela não é obrigada a sofrer e repetir, e nem tampouco ter um relacionamento baseado na experiência da mãe, da avó ou de qualquer outra pessoa, né? Então precisa de ajuda, sim, para ajudar a mudar esse sistema de crença. Exatamente, porque de repente ouviu isso na infância toda, né? E, sim. Às vezes essas crenças, esses princípios que foram passados, né? nem são princípios, mas são muitas vezes legados, né, familiares. Que a avó sempre falou isso, que a mãe falou. Então, às vezes já traz do coração esse sentimento, né, de que ela é passível de passar por isso também. Então, por isso que vem essa pressão. Olha só, nós queremos divulgar para você a nossa escola de restauração, a nossa escola intensiva, né, que vai começar na semana que vem, aqui em Belo Horizonte. E na escola, inclusive, um dos temas que a gente aborda, a gente trabalha em cima disso também, né? Em vários temas, no total vão ser 16 temas que vão ser estudados durante a semana inteira. Então vão ser aulas à tarde, à noite, e 2 dias da semana vai ser manhã, tarde e noite. Então vai ser um tempo bem intensivo mesmo, bem forte em termos de aprendizado e ministrações também. Então, se você tem interesse, você quer passar, né, por esse processo, para você poder entender as situações que você enfrentou na sua vida e você ser restaurado disso, então é uma ótima oportunidade. Se você entende que você precisa se preparar mais para poder trabalhar com liderança, ou seja, você como um líder, uma líder, e talvez na célula ou líder de qualquer departamento ou ministério dentro da sua igreja, então a gente sugere, porque é uma escola assim que vai te capacitar para você entender um pouco os seus liderados, conhecer a história dos seus liderados, né? Por que o seu liderado reage daquela forma, né? Por que aquela pessoa que chegou para a sua célula agora, né, ela enfrenta essas e essas situações. Então ali vão existir várias abordagens e isso vai ser muito bom, muito importante para você. Então vai começar agora na segunda-feira, dá tempo de você fazer a sua inscrição, né? Entre em contato conosco lá no escritório. Se você quiser ligar agora, tem pessoas lá para deixar essas informações, ou você envia um e-mail, né, pedindo essas informações que o pessoal já repassa para você, inclusive com a ficha já de inscrição, e você preenche, e já o link para você poder efetuar a sua inscrição, o seu pagamento. Então, tudo você pode receber pela internet. Agora, se você está aqui perto, né, se você quiser dar uma passadinha lá, né, no Ministério, nós estamos ali na rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar. É bem atrás do Hospital Belo Horizonte, né? A Manuel Macedo é a rua da igreja, né? Só que nós estamos mais pertinho ali do Hospital Belo Horizonte. Então, Manuel Macedo, 1324, primeiro andar, né? De 8 às 18, é só ir direto lá e a gente vai te dar toda a ajuda nesse sentido, né? Então, no dia 18, que é o sábado da semana que vem, nós vamos ter então o nosso Acampa Kids, né? E o Acampa Kids é esse dia que as crianças vão poder passar no sítio
e ali no sítio receberem algumas ministrações específicas na área de restauração, né, e cura para as crianças. Então, assim, nós estamos assim indicando que é uma excelente oportunidade para as crianças poderem ser ministradas. Nós vamos falar sobre medo e insegurança, vamos falar sobre a influência demoníaca na infância, nós vamos falar sobre rejeição, paternidade, né? E o que é cura interior, por que nós precisamos de cura interior, por que as crianças precisam de cura interior já a partir dos 6 anos de idade. Então esses são os temas que vão ser abordados ali e as crianças vão ser ministradas nessas áreas durante o dia, além de algumas atividades, alguns jogos, né? E algumas atividades lúdicas para eles poderem interagir uns com os outros e poderem assim se sentirem seguros e receber essa ministração que a nossa equipe aí que trabalha com as crianças e os psicopedagogos vão estar lá para poder ajudar e ministrar e dar toda a atenção necessária. Os pais estão fazendo suas inscrições, nós temos avós, tem crianças vindo do interior para cá, então assim, ainda existem vagas e nós sugerimos que você faça esse investimento, né, nas crianças. Então vai ter o ônibus que vai sair do estacionamento da igreja, aqui da Lagoinha, né, direto para o sítio, vai ter lá todas as refeições e no finalzinho da tarde retorno aqui para o estacionamento da igreja. Então assim, estamos com muitas expectativas de que o Senhor vai fazer uma obra linda na vida das crianças e, consequentemente, né, nós estamos, na realidade, investindo na próxima geração. Não estamos olhando apenas a criança, nós estamos olhando ali um futuro profissional, uma futura mulher de Deus, né, e, com certeza, poder reproduzir de uma forma, assim, sadia, não é, o efeito desse dia que você vai estar investindo nos seus filhos ou mesmo nas crianças da sua igreja. Mais informações você pode entrar em contato aí com os nossos telefones de contato ou mesmo o nosso e-mail, que você vai receber todas as informações. Tá joia? Onde nós paramos? Né? Nós paramos na pergunta, né? Do emocional dos 10, né? Certo. Que ficaram emocionalmente. Com certeza voltaram até Moisés falando sobre o que eles viram e a visão negativa que eles tiveram. Com certeza o negativo sobressaiu muito mais do que aquilo que eles mesmos estavam carregando. Sim. Realmente é uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva e olha só o fruto da terra. Mas quer dizer, nós não temos condições de enfrentá-lo. Preferia morrer no deserto. Isso, do que lutar para adquirir um melhor. Aliás, foi isso que eles profetizaram. Deus só fez aquilo que eles mesmos estabeleceram como juízo. Morreram no deserto. E morreram no deserto. Morreram no deserto. Foi o que essa foi a palavra de Deus. Tal como vocês disseram, isso acontecerá. Assim acontecerá. Então a palavra já foi profetizada, né? Nós vamos agora para o segundo tópico aqui, que chama disposição de servir. Assim, tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Está lá em Josué 11:15, onde nós lemos aqui no início, não é? Nós lemos esse versículo. E a gente vê aqui que a disposição de Josué para servir, ele caminhou em cima de tudo que Moisés tinha colocado para ele. E fala assim que o que Deus falou com Moisés, Moisés passou para Josué sem tirar uma palavra. E Moisés serviu, e Josué serviu dessa forma, da forma que Moisés tinha colocado para ele. Isso aqui vem numa questão de servir, não é outra coisa. Moisés não ia estar ali mais, não é? Não ia estar. Então Josué assumiu uma situação bem difícil. Era uma situação assim, ele pegou um povo de dura serviço, um povo difícil, não é? Um povo difícil que tinha que levar esse povo e motivar esse povo a lutar contra o inimigo e a vencer. Então, é fácil? Não. Ele apenas fez o quê? Manteve o que Moisés falou com ele. Além dele ser obediente, ele ainda foi servo.
ele serviu, né? E ele sempre foi servo, né? Desde o início ele era servo de Moisés e agora ele estava direto com Deus. Né? É interessante essa visão, porque apesar desse texto ele dar uma conotação da vida de Josué para depois, né, que ele recebe algo de Moisés, mas nós vamos ver que essa característica de fidelidade em Josué, ela esteve presente em toda a narrativa da vida de Moisés e Josué desde o Êxodo. Então, desde o princípio, nós vamos ver a pessoa de Josué ao lado de Moisés, servindo Moisés, à disposição de Moisés, sendo fiel a Moisés e sendo fiel a Deus através do serviço que ele prestava a Moisés. Essa questão desse aspecto da fidelidade de Josué desde o princípio, e é muito interessante, Guerra, quando a gente começa a perceber que Josué, ele não servia apenas Moisés, ele servia a Deus através do seu serviço que ele prestava a Moisés. E é isso que faz com que ele realmente chegue nessa posição. E ele agradava a Deus. Sim, por isso que Deus o escolheu. Com a atitude dele, lógico. Não tinha ninguém melhor do que Josué para continuar o trabalho de Moisés. E muitas vezes as pessoas fazem a pergunta assim, mas Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Quem falava com Deus e ouvia? Era só Moisés. Josué podia falar assim, Deus, eu estou servindo aqui, sou serviçal de Moisés aqui, sou obediente, acato tudo, e Deus só fala com Moisés. Não fala, ele não podia ter questionado isso. O próprio irmão, os próprios irmãos de Moisés falaram isso, né? Não é? Então, tanto Miriam quanto Arão falaram. Então, Miriam e Arão, mas ele não. Agora, é interessante também a gente perceber nessa questão da fidelidade, né? E esse caráter de servir, que todas as vezes que Josué foi requerido numa posição de servir, ele estava ali. Ele não só aparece, né, como um entre os 12 espias, como também entre os líderes do povo. Com certeza. Então ele fazia parte da liderança do povo, ele era príncipe da sua tribo e ele mesmo nessa posição nunca abandonou a sua posição de servir. Eu lembro, agora lembrando de uma outra expressão de Eliseu servindo Elias, né? Aquele que deitava água sobre suas mãos, isto é, aquele que está lavando as mãos dele, servindo das coisas mais simples. E nós vamos ver essa característica de fidelidade na pessoa de Jesus. Jesus serviu, e ele serviu inclusive os seus discípulos. Ele serviu aqueles que, teoricamente, eram menores do que ele, para nos dar o exemplo. Num ato de humildade, né? Agora, tem alguém que foi mais fiel do que Jesus? Não tem. E tem alguém que serviu mais do que ele? Não. Ele nos deu um exemplo, assim, de... né? Além de ele não ter usurpado da parte de Deus na vida dele, ele ainda serviu. Sim. Não é? Olha para você ver como que foi um ato de humildade, mostrando para nós, falou, eu sou Jesus, sou Deus, e estou servindo em você. Agora Eliseu fez um pedidinho complicado, meio, né? Rapaz. Não só unção de Elias, eu queria mais, eu queria dobrado. Dobrado, Ele foi arrojado, né? Foi. Aliás, ele sabia que era bom, né? Claro. Andar debaixo da unção, ele acompanhou. Então, já que esse troço é bom, eu quero... Em dobro. Em dobro. Quero em dobro. Dobrado, quero só um pedacinho. Deixa eu falar para você que agora, nesse mês, né, o dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto, nós vamos ter o nosso retiro de final de semana. Exato. O Retiro Clínica da Alma. O que é o Retiro Clínica da Alma? O retiro é esse final de semana que nós passamos num sítio, né, já retirado, onde ali, já desde a sexta-feira à noite,
nós iniciamos as ministrações, né, com um louvor bem livre, um louvor assim espontâneo, uma adoração de guerra. Então, o sábado, todo dia, com várias ministrações temáticas, né, nessa área de restauração, de cura e libertação, oficinas específicas e também ministrações em grupos pequenos. Então, esse final de semana nós vamos ter esse tempo aí precioso para podermos assim ser ministrados e sermos restaurados. Então, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, o nosso Retiro Clínica da Alma. Então, programe-se, invista, né, na sua vida, nos seus filhos, né, a partir de 13 anos já pode participar. Então, se você assim quer que o seu filho passe por essa ministração, então invista, tenho certeza que você não vai se arrepender a respeito desse investimento. Não por causa de nós, não, mas é pelo propósito de Deus na vida do seu filho e da seu cônjuge, né? E a sua esposa, do seu esposo. Vale a pena, sabe? E nós temos visto assim muitas células enviando algumas pessoas que a célula percebe, o líder da célula percebe que a pessoa está passando por uma luta ou vem de um histórico, né? Converteu não faz muito tempo, e de um histórico de muita tristeza, muita situação de rejeições. Então, e a própria célula tem se cotizado, né? Tem ali feito as famosas vaquinhas, né? Para o pessoal poder encaminhar, enviar algumas pessoas. Então, nós queremos dar essa ideia, essa sugestão para que você possa participar. Tem vindo muitas pessoas de outros estados, né? Então a gente quer assim já com antecedência que você se programe, né? Início de julho, mas para você não perder a vaga, porque as inscrições já são limitadas de acordo com a capacidade do sítio que nós temos lá disponível, né? E o nosso site, que é o clinicadalma.com, ele está passando por um processo, uma reparação, ou seja, nós estamos reformando, né, restaurando todo ele. Então, hoje, o nosso principal meio de comunicação com as pessoas e com os interessados nessa área, além do programa de televisão, tem sido nossa página do Facebook, né, nosso perfil. Então, por ali você pode acompanhar os anúncios que nós fazemos, sempre colocamos ali uma meditação, uma palavra, né, os anúncios a respeito dos eventos. Então hoje o Facebook tem sido assim o principal meio de comunicação dentro das redes sociais, onde as pessoas podem assim interagir, mandar mensagens, né, tirar informações. Então nós queremos assim divulgar então a página do Facebook, é Ministério.Clínica da Alma, tudo junto. E ali, o Ministério Clínica da Alma, e ali você pode curtir e assim você automaticamente recebe todas as postagens que nós colocamos ali, as novas mensagens, você vai poder receber e acompanhar, tá bom? Então, é só entrar ali, curtir e assim você vai estar a par de todas as coisas e as nossas atividades do Ministério, beleza? Amém. Nós vamos aqui no terceiro, que é muito interessante, porque nós caminhamos aqui em obediência, disposição de servir. Isso. E agora nós temos um tema que é lealdade. Né? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Okay. Então ele aguardava, né? Ele esperava Moisés chegar, porque ele era o porta-voz de Deus para todo o povo de Israel. Então havia uma lealdade em Josué aguardando ele, né? Não saía fora daquilo, né? Que inclusive houve lá quando ele desceu lá com as tábuas da lei, né? Então assim, Josué estava sempre atento àquilo que Moisés ia falar. É dar importância ao que Deus tem para a gente. Né? Você é servo, o Senhor tem grandes coisas para você. Muitas vezes uma palavra que você ouve. Não é? Eu lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja e uma senhora me procurou no final do culto e ela falou comigo assim, olha, eu ia suicidar,
Eu estava indo para um viaduto que tinha próximo à igreja, ela falou, ia pular do viaduto. Mas quando eu estava no ônibus aqui, uma palavra veio no meu ouvido e falou, desce aqui. E ela desceu, e quando ela desceu, ela viu a igreja, e ela entrou. E eu estava pregando. E ali Deus tocou no coração dela. E no final ela deu esse testemunho. Ela falou, eu vou voltar para casa agora, vou seguir minha vida. E eu vi aqui que Deus fala comigo. Não é? Então, muitas vezes a gente vê aqui que o Senhor tem um recado para você. Ele sempre tem algo para nos falar. Talvez na Bíblia, na palavra, talvez uma pessoa que vem te dar uma palavra. Mas Deus tem sempre os portas-vozes para levar e te falar. Então ele falava com Moisés face a face e Moisés chegava até o povo. E Josué estava atento, né? Ele estava ali. Eu creio assim, que Josué estava numa expectativa, né? Assim, o que vem de lá? Que Moisés só vem com bênção, não é? Ele falava assim, poxa, deve vir grandes coisas aí para a gente, não é? Então eu creio assim que além da lealdade dele, havia uma expectativa nele para as coisas boas. Sim. Não é? Esperando as coisas boas através do porta-voz, Moisés. É interessante essa característica da lealdade. Talvez ela seja a característica que mais nos faz associação com fidelidade. Né? Então, a obediência com o servir, eles estão conectados e complementam a ideia de fidelidade. Sim. Mas talvez o sinônimo que mais se aproxima de fidelidade seja a lealdade. A lealdade. É impossível a gente pensar em fidelidade se sem não lealdade. Tem essa lealdade. Eles andam de mãos dadas. Eu acho que mais do que mãos dadas. Braço mais dado. ainda, né? Eu acho que não tem como separar um do outro. Né? É como siameses. Né? Sentimentos siameses. Não tem como separar, tá certo. Né? E é muito interessante, nesse contexto, nesse texto que você leu, nós vamos poder identificar duas formas de lealdade. A primeira é entre Deus e Moisés. Porque Deus falava face a face com Moisés e Moisés, por lealdade a Deus, ele falava exatamente o que Deus dizia. Muito bem. Né? Com certeza. Então ele não acrescentava. Aliás, ele foi punido por ter feito uma única vez algo além daquilo que Deus tinha dito. Tamanho era o nível de lealdade que Moisés tinha em relação a Deus. Com certeza. E como Deus preservava e admirava isso em Moisés. Era como se Deus falasse assim, Moisés, qualquer um pode fazer isso. Você não. Né? No caso das águas, né, de Meribá, quando Moisés tocou na rocha, e Deus falou que ali ele inflamou Deus. Né? Na realidade, o que é que ele fez? Ele não levou em consideração aquilo que Deus tinha dito, fez além. Além, foi além. Né? Agora, eu fico assim, às vezes, pensando, né? Olha o que Moisés passou com esse povo, andando com esse povo no deserto. E aí, por conta disso, ele não tocou o pé, não colocou o pé na terra prometida. Quer dizer, ainda o Senhor falou assim, olha, mas eu vou deixar você ver a terra. Então, você vai subir no monte, de lá do monte você vai contemplar a terra, mas é só também. Não é? Então a gente fica pensando assim, nossa, que situação. Né? Passou e o que ele passou, lutando com aqueles murmuradores e as guerras e o povo segurando. 40 anos lutando contra a murmuração. Meu Deus do céu, e aí assim, não tocou na terra prometida. Ele só contemplou ao longe, disse, lá, ó, mas você não vai entrar lá. Desafiante, né? Desafiante então, mesmo. A gente vê o nível de lealdade que Deus estava requerendo de Moisés.
Porque como Deus falava face a face com Moisés, Moisés não tinha o direito, e isso é o que a gente entende, né? De alguma maneira duvidar ou trazer qualquer forma de questionamento em relação a uma ordem de Deus. Meu pai. Né? Agora, nós também temos a lealdade agora de Josué em relação a Moisés. Com certeza. Ele não se apartava da porta da tenda e ele continuava ali. Então, e aí, Guerra, eu vejo duas coisas interessantes. A primeira é aquilo que você falou. Né? Deus está falando com Moisés, sim, então vem algo aí. Vem algo, né? E ele era de bom, né? Ele era aquele que recebia informação de primeira mão. De primeira etapa lá, ele era o primeiro. Tipo, se vem coisa boa, eu quero ser o primeiro a receber. Primeiro a receber, com certeza. Isso que eu tô falando. Ele jamais sonhou que um dia seria primeiro. Não. Aquilo que a gente falou, né? Já aqui, né? O segundo, né? O melhor segundo não pensa ser o primeiro. Né? A outra coisa é quando ele não só fica ali esperando aquilo que vai vir de Deus, como também a questão da lealdade. Pode ser que Moisés precise de mim. Eu creio, não tem isso escrito nessa expressão, mas pelo comportamento de Josué e pela relação que ele tinha com Moisés, e pelo forte senso de servir que ele tinha, ele não se apartava dali, porque ele estava à disposição com esse pensamento. Pode ser que ele precise de mim, e na hora que ele precisar de mim, eu estou aqui para servir. Tremendo, então, né? Isso para mim é algo que sustenta esse fundamento de lealdade. Né? Se ele precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. E realmente, para substituir um líder, né, no foco de Moisés, né, na visão de liderança dele, o cara realmente tinha que ter isso aqui. Obediente, disposto a servir, lealdade, não é? Leal. E mais uma aqui que nós vamos colocar agora que completa esse grupinho aqui, que é a coragem, não é? Verdade. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Ele tinha a convicção do que Deus tinha prometido e que realmente eles iam ter a vitória. Pelo que ele viu, eu vejo assim, pela caminhada dele, no deserto e tudo, e os milagres que ele viu Deus fazendo, por exemplo, se você vê Deus, né, mandando o maná, mandando cordizes, né, e alimentando o povo. Então, Caleb presenciou essas coisas todas, né, o monte tremendo, Deus ali consumindo. Então, muitas vezes, a caminhada ali, ou algumas histórias também que ele ouviu, né, desde lá de Abraão e tudo que foi levando, aquilo ali levou ele a acreditar que realmente Deus podia pôr aquele inimigo na mão dele. E quantas vitórias que eles tiveram ali no deserto. Exatamente. Não é? E ele era um guerreiro. Então, o que aconteceu? Ele falou, não, Deus vai colocar esse povo na nossa mão. Com certeza, né? É uma coisa interessante nessa questão da coragem, que vem de um princípio, né? Sim. Se um pode derrubar uma quantidade, dois podem derrubar muito mais. Então, um pega 100, sim, né? Dois, 1000. Então, olha bem, se eu sei que você está comigo e você é fiel a mim, nós não vamos ser apenas um, nós seremos dois. Com certeza. E aí, a coragem, ela tem fundamento. Sim. Não é? Então, eu começo a acreditar não apenas naquilo que eu posso fazer, não apenas naquilo que você pode fazer, mas naquilo que nós dois podemos fazer juntos. E aí cresce não apenas a certeza de que os resultados serão maiores, mas cresce o ânimo. O que é que Salomão diz? É melhor serem dois do que um.
E a fidelidade, ela traz esse sentimento, né? Se eu posso contar com você, na hora que eu tropeçar, você vai me segurar para eu não cair. Com certeza. E se eu cair, se você estiver perto, você vai me levantar. Então, esse texto ele garante que tem melhor paga do seu trabalho. Né? Sim, em todas as dimensões. Haverá uma melhor paga, eu acho isso com certeza. Então, a coragem né, vai ser realmente uma evidência da fidelidade, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.